Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, a gente agora vai para a resolução, né, devolutiva das 10 questões da revisão que vocês já responderam ou estão respondendo ainda. E aí eu queria que vocês fizessem a relação dessa explicação com o material que vocês têm, tá? Eu escolhi o tema democracia por ser um tema já bem recorrente, bem amplo, inclusive, muito vasto para a gente trabalhar, tá? Que uma aula só não é suficiente, por isso eu tornei a repeti-lo para que a gente possa fazer uma exploração maior desse tema, tá? Feito isso, gente, no Google Classroom, tanto na disciplina de filosofia, sociologia e geografia, eu coloquei um conteúdo para que vocês o vejam, né, e façam uso dele para os estudos da prova. Então, esse questionário, todo esse material que eu trouxe embutido nele, o livro didático que vocês têm em casa e outras fontes na internet, todas elas são válidas para que você consiga lograr isso na sua prova, tá? Então, como eu já falei, o tema aqui, democracia, eu trouxe um resumo com os principais pontos, trouxe um vídeo, tá bom? E trouxe um mapa mental. Esse mapa mental é a síntese daquilo que vocês estão estudando. Então, é interessante que você faça uso de todos eles para que compreendam esse assunto e possam resolver as questões. Então, a primeira questão aqui, gente, sobre democracia, a gente remete à origem, né? A gente sabe que a democracia, ela surgiu lá na Grécia clássica, e quando eu falo Grécia clássica, é no período mesmo de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, né? Os primórdios da filosofia se relaciona a isso. E aí a democracia, ela, como a origem da palavra, lógico, se surgiu na Grécia, vem do grego, né? Onde demos, aqui ó, demos significa povo e kratos significa poder. Então é o poder do povo, né? Digamos assim. E a gente sabe que a democracia, ela vem sendo, em muitos países, em muitos lugares, ela vem sendo ameaçada, né? O que ameaça uma democracia? A tirania, governos ditatoriais, posturas ditatoriais, né? Onde simplesmente uma pessoa só acaba por gerenciar determinada nação, determinado povo tem um controle sobre alguma coisa, né? E aí a gente sabe que a democracia, ela se relaciona ao povo. Então, quando eu falo de democracia, ele pede para que a gente relacione, ele traz aqui várias opções e pede para que a gente faça uma relação, ó, sobre os direitos e sobre os princípios que fundamentam a democracia, que a gente percebe claramente aí no item D, participação do todo, né? A gente não pode falar em democracia considerando um, dois ou três, a gente tem que falar da coletividade, tá? Da igualdade, perante a lei todos são iguais, independente de cor, de raça, de condição social, todos são iguais. E da liberdade, né? Que é o poder que todo mundo tem. Então a letra D responde claramente a nossa primeira questão. A segunda, ela vem falando o termo democracia representativa. Como o próprio nome diz, é aquilo que representa, né? É o que vem sido colocado, por exemplo, como parlamento, né? O parlamento, a gente sabe que é a figura de um primeiro-ministro que vai fazer a representatividade de uma determinada nação, um determinado país. É o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Existe a monarquia, mas existe o parlamento, ele vai ter uma democracia representativa. E quem é que esse parlamento vai representar? O povo. É o povo que vai fazer essa decisão, né? E aí ele coloca como expansão dessa democracia representativa o fim das ditaduras militares em vários países e nações do continente latino-americano. A gente pode colocar como, por exemplo, o período que nós vivemos aqui de ditadura militar, né, como não só no Brasil, como no Chile, como no Uruguai, em vários outros países da América do Sul, que tiveram problemas de ameaça de democracia. Então, essa representação do povo veio mais para materializar nesse sentido. Né? Claro, esse representante sendo feito, eleito mediante o processo de eleições, tá bom? Na nossa terceira questão, também outra questãozinha do Enem, onde a gente traz o conceito de democracia também, tá? Relacionado aí ao texto, onde ele vai falar sobre o conceito de dimensão procedimental, né, da deliberação, do conceito da democracia deliberativa, que vai ser claramente respondida como debate livre e racional entre cidadãos e Estado.
É um diálogo que deve acontecer em ambas as partes para que a democracia deliberativa, ou seja, o que seria uma democracia deliberativa? Ela tem o intuito de deliberar política e democraticamente os anseios de uma sociedade civil, os anseios da participação do povo, ou do todo, perdão, da vida coletiva, tá certo? Então é o debate livre e racional entre cidadãos e entre estados. A nossa quarta questão ela traz aqui um ponto muito interessante sobre onde a gente vai tratar de etnia, no caso, né? Ele traz aí sobre populações multiétnicas, né, que vão evoluindo com o passar do tempo. E ele traz essa questão multiétnica, né, nesse tipo de sociedade, como dentro dessas democracias contemporâneas, né, que sociedades demandam, que sociedades se caracterizam, né, o funcionamento desse tipo de democracia nos dias de hoje. É o que vai ser respondido na universalização de direitos e respeito à diversidade. Né? E aí a gente, se tratando de democracia, a gente entra em consonância com a Declaração dos Direitos Humanos, né, que foi posterior à Segunda Guerra Mundial e vigora até hoje. Claro, todos os países eles possuem outras legislações, outros embasamentos que justifiquem toda e qualquer negligência ao ser humano, né? Ao ser humano, isso. A quinta questão, outra questãozinha do Enem. Aí a gente vai falar exatamente da democracia deliberativa, que é o que eu acabei de dizer para vocês, né? Ou seja, de pressupostos, onde vai ter a participação da sociedade civil para regular a vida da sociedade, para regular essa vida coletiva, né? Sendo representativa por uma determinada pessoa, tá? E aí ele pede para que a gente faça aqui ao final, ó, as concepções de democracia deliberativa e ativista, ela é apresentada no texto que traz aí a questão como sendo a obtenção do consenso, no caso da democracia deliberativa, ou seja, é preciso que haja a participação de todas as partes para chegar a um consenso. Consenso de quê? Onde vai ser colocada a maioria, o bem coletivo. E a mobilização das minorias. Algo ativista normalmente é algo que infere aos menos favorecidos. Por isso ele coloca como mobilização das minorias. Eles vão reivindicar, eles vão tentar ser ouvidos pelos seus argumentos, mesmo na condição de minoria, tá bom? A sexta questão, ele traz aí uma frase que diz o seguinte: um povo que depende do governo para se manter vivo é como um cordeiro que depende do lobo. É uma relação dicotômica, né? Ou seja, um povo precisa, ele depende do seu governo para ter vivo. Ou seja, é como se a gente fosse o cordeiro e dependesse do lobo. O lobo seria o governo. Embora a gente passe por uma série de injustiças sociais, desigualdade social, fortemente no nosso país, onde a gente tem necessidade social, mantém o povo subjugado a um Estado paternalista. Estado paternalista, gente, é isso que a gente ainda passa, principalmente nesse nosso, em se tratando de Brasil, nesse desgoverno, né? Que eu não vou nem me aprofundar nessa questão não, porque senão daria uma aula não, daria um conteúdo para a prova inteira. Mas, enfim, para que a gente venha tratar desse subjugamento do povo em relação a um Estado mais paternalista, tá bom? A sétima questão, também questãozinha do Enem, eu trouxe aí para a gente falar sobre a questão do trabalho escravo. Né? A gente de vez em quando escuta ou assiste a respeito de que trabalhadores foram resgatados em semi-escravidão, né? Ou seja, eles não tinham contato com família, eles eram apenas escravos, né? E aí, claro, vem todo o poder público, vem os direitos humanos, vem a sociedade civil em si, porque vai desde uma denúncia de um vizinho até um agente do Ministério Público ou da delegacia, um oficial de justiça que vá reivindicar aquela colocação daquele grupo de pessoas, né? E aí no Brasil é muito comum a gente, de vez em quando, vincular esse tipo de notícia, principalmente, ó, o texto de aqui, ó, né, Nordeste e Centro-Oeste, né, onde existe a grande expansão da agricultura e de outros recursos naturais brasileiros, que a gente vai ser colocado claramente como o quê? Como encaminhamento de denúncias ao Ministério Público e a promoção de ação de conscientização desses trabalhadores, ou seja, eles precisam estar mais atentos para que tipo de proposta o patrão está oferecendo para que ele não caia dentro dessa determinada situação, tá bom? Ainda sobre os direitos humanos, a oitava questão, ele vem falar sobre o que pode ser caracterizado como violação dos direitos humanos, exceto, ou seja, eu vou marcar a opção que não é
violação dos direitos humanos. É o que tem aqui, gente, na cobrança abusiva de imposto. Embora seja uma cobrança abusiva, mas a cobrança de imposto ela não recai na questão dos direitos humanos. Ela já vem no contexto socioeconômico. É outra história. Um cidadão, ele pode muito bem, um mendigo, por exemplo, se eu considerar um mendigo, ele não vai pagar nenhum desses impostos, tá? Violado, cobrança abusiva ou não, ele não paga nenhum desses impostos. Mas ele está sendo assistido caso ele sofra algum tipo de violência ou qualquer outro dano. Ele está assegurado pelos direitos humanos. Então, entendam a questão dos direitos humanos enquanto sociedade civil, enquanto indivíduo, e o direito socioeconômico, no caso aí da cobrança desses impostos, né? No caso, ele está reforçando de ser uma cobrança abusiva, tá? Na nona questão, para que a gente entenda o que é o conceito de cidadania, tá? Que é claramente explicado aí como a condição de um indivíduo como membro de um Estado, no caso Estado, em se tratando de poder, tá? E portador de direitos e de obrigações, de direitos e deveres. Embora muitas pessoas apenas queiram ou aleguem, reivindiquem os seus direitos, e muitas vezes os deveres ficam em segundo plano, né? Mas o cidadão, em seu exercício de fato, ele precisa cumprir os seus direitos e os seus deveres, tá bom? E na 10ª questão, aqui uma frase do Milton Santos, que é um geógrafo de maiores renomes no Brasil e em caráter internacional, geógrafo nordestino, negro, pobre, ou seja, ele tem tudo que tinha para não chegar onde ele chegou. No entanto, enfim, os seus estudos, e ele traz uma frase que ele diz que no Brasil jamais teve cidadãos. Ele diz que a classe média, que não quer direito, quer privilégio, e os pobres é que não têm direito. Então, quando a gente fala de classe alta, classe média e classe baixa, a gente vai estar relacionando diretamente aos interesses em comum da classe média e da classe alta, que vão ter maiores vantagens, embora eles sejam uma minoria, mas eles têm um poder maior em relação à classe C, a classe baixa, que é a grande maioria. Então, querendo ou não, os privilégios da classe alta e da classe média vão sobressair sobre a classe inferior. Vou já dar um exemplo super recente que aconteceu. A gente está passando por um período de pandemia, onde as pessoas estão em isolamento social e aí houve um decreto do governo do estado em que o comércio tem que fechar, mesmo aqueles setores só mesmo indispensáveis. E aí o governador conseguiu manter até certo ponto. Né? Já no início do mês de junho, né? A partir de 1º de junho, o decreto foi aberto de forma gradual, ou seja, o comércio abriu as portas. Por que o comércio abriu as portas, gente? Não foi pensando no mercadinho da esquina da minha rua, ou não foi pensando na padaria da rua próxima onde eu moro, não foi no pequeno comerciante, foi pensando no pessoal lá de cima, né, dos grandes empresários. Eles fizeram uma certa pressão. A gente teve um exemplo claro aí que foi a Smart Fit, a academia, né? Onde o dono fez uma determinada pressão junto ao presidente que achava que colocar a academia, né, como sendo um setor básico, como necessidade básica de qualquer pessoa, né? Como se alguém pudesse não viver sem fazer uma prática acadêmica. Mas, enfim, é só para a gente entender que os interesses dos maiores se sobressaíram em relação aos menores, né? O dinheiro do auxílio emergencial talvez para muitos casos não tenha servido para auxiliar de fato, para colocar comida na mesa, mas para outros fins. Enfim, é só o exemplo para a gente não se estender muito. Bom, fechei as 10 questões, espero que vocês relacionem com aquilo que vocês vão estudar, tá certo? Com o que vocês resolveram, revejam quantas vezes forem necessárias para que vocês tenham até dificuldade na hora da prova. Só reforçando mais uma vez, tá? Mapa mental, vídeo e o resumo. Usem e abusem dos recursos da internet que vocês podem encontrar também e do livro didático que vocês têm em casa, tá bom? Até a próxima.